dia, sexto ano, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Espero que você esteja bem, com saúde, que a sua família esteja bem nesse momento tão difícil que nós passamos agora. Bom, hoje, sexto ano, nós vamos continuar falando sobre Roma Antiga, tá? Vou falar sobre a expansão do Império Romano. Tá? E o conteúdo da aula de hoje, sexto ano, está nas páginas 160, 161 do seu livro de história. Tá? E o que foi a expansão do Império Romano, do mundo romano, da sociedade romana? Tá? Primeira coisa que você tem que saber, lembrar, porque eu já falei, é que a história de Roma, que nós estudamos, está dividida em três partes. Uma primeira parte, Roma era governada por um rei, então esse período é chamado de monarquia. Depois é o período republicano, que nós estamos estudando agora. Então, quando eu falo de expansão romana, nesse momento eu estou falando do período em que há um imperador, mas esse imperador ele é trocado, né? Ele é um cônsul e a cada ano ele é trocado por outra pessoa por um processo eleitoral que eu já expliquei na última aula. Tá? E aí, por fim, sim, vai ter o imperador na fase imperial que fica muitos anos no cargo e tem poderes maiores do que o cônsul que nós estamos estudando agora. Bom, se você olhar aí no seu mapa da página 160, estou abaixando a cabeça porque eu vou olhar o mapa. Então você olha aí na tela o mapa da página 160. Você vai ver que o mapa ele divide as conquistas romanas em roxo, em verde e em laranja. As conquistas mais antigas, as primeiras conquistas, estão em roxo. Depois passamos para em verde e, por fim, as últimas conquistas do Império Romano, pelo menos nessa fase até o século I, depois aumenta ainda mais, estão em alaranjado. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: depois que Roma conquistou a Itália, tá? Dá uma olhadinha aí na Itália. A Sicília, a Córcega e a Sardenha, que são essas ilhas da Itália atualmente, os romanos começam a ter um problema muito sério. Eles percebem que para eles avançarem, eles têm que dominar o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é esse mar aí que cerca todas essas regiões aí da África e da Europa e do Oriente Médio e tudo mais. E aí eles começam a entrar em disputa com esse povo do norte da África, povo sensacional, que são os cartagineses. Os cartagineses, dá uma olhada aí, a cidade de Cartago fica bem no norte da Ásia, da África, desculpa. Os cartagineses, eles disputaram durante muito tempo com os romanos. E por isso eles entraram em guerra, os dois povos, romanos e cartagineses. E essas guerras são chamadas de guerras púnicas. E por que tem esse nome, professor? Por que não chama-se guerras Cartago-Roma ou cartagineses-romanos? Porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, era o nome que eles deram. Então o nome dos romanos acabou entrando para a história. Tá? E durante 3 momentos, um distante do outro, romanos e cartagineses entraram em batalha e os romanos venceram. Tá? Por isso, Cartago foi completamente destruída por Roma. Os romanos passam a dominar o mar Mediterrâneo, que eles vão chamar de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Tá escrito aí na página 160 do seu livro sobre isso. E a sociedade romana, nesse período, já no século II a.C., tá? ela está passando por umas transformações. Tá? E é sobre isso que eu vou te falar agora. Tá? Que transformações são essas, professor Ricardo? Presta atenção. Lembra que eu falei para você que a sociedade romana era dividida entre patrícios e plebeus? Ela basicamente continuará sendo assim, só que alguns plebeus, tá? Poucos deles, não pensa que é uma galera não, poucos deles, eles vão progredir na vida economicamente,
E aí esses plebeus vão acabar conquistando uma, que eu vou chamar aqui de uma semi-nobreza. Eles não vão ser dos patrícios, que é da nobreza, mas eles vão ser de uma classe chamada classe equestre. Equestre é de cavalo, porque na hora que ia para a guerra, essas pessoas tinham dinheiro para ter um cavalo, que era um negócio caro, se armar melhor e tudo mais, então eles passam a ser de um grupo diferente. Essa ordem equestre ou ordem de cavaleiros, como está no seu livro lá, eles passam a integrar um grupo social mais dominante. Eles se separam do grupo dos plebeus. Tá? Isso é importante que você entenda. Quer dizer que a sociedade romana ganhou o que nós chamaríamos hoje de uma classe média bem alta. Pô, professor, mas pode chamar de classe média? Não, não pode. Eu estou falando isso só para você entender o que é. Tá? E aí, a outra característica importante que aparece no seu texto aí da página 161 é que conforme a sociedade romana cresce, se expande para os outros territórios, domina os outros povos, escraviza os outros povos, uma coisa bastante interessante vai acontecer. A cultura romana ela passa a ser mais ativa, mais dominante nos outros povos, mas ao mesmo tempo em que isso acontece, os romanos também absorvem as culturas dos outros povos, em especial dos gregos. Bom, como eu disse, quando os romanos conquistam a Grécia, acontece um processo muito interessante. Apesar dos romanos serem os conquistadores, os gregos vão acabar ensinando uma série de características da cultura grega, filosofia, medicina, a própria língua grega e tudo mais, para os romanos. E aí vai acontecer uma helenização da cultura romana. Helenização porque os gregos se autodenominavam helenos, eles são os helenos até hoje. Tá? Nós que temos o hábito, porque nós somos descendentes dos romanos, culturalmente falando, de chamá-los de gregos, mas eles são os helenos. Muito bem. Um dos exemplos de que isso é muito importante é que os romanos vão, inclusive, rezar, vão começar a rezar, vão adotar as orações para o deus Esculápio. O deus Esculápio é o deus da medicina da Grécia. Então, o deus da medicina da Grécia passa a ser o deus da medicina romana. Entre outros deuses, que aí a religião grega e a religião romana vão se fundir e vão ficar quase que indistintas para nós historiadores. Bom, eu acho que é isso. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, tá? Beijão. Até a próxima aula.